Então, boa noite, seu Gabriel. Boa noite, meu amigo. Boa noite, como é que vai, Henrique? Bom demais, graças a Deus. Primeiramente, quero te agradecer aí por dispor aí, por essa disponibilidade aí de dar seu testemunho, né? E também te parabenizar por essa conquista. Afinal de contas, você comprou um veículo 0 quilômetro? É isso mesmo. Eu que quero te agradecer, cara. Suas dicas foram muito válidas, me ajudou demais na compra do veículo e sem ela, certamente, eu não tinha obtido êxito na negociação, não. Eu costumo falar que se vender é uma arte, comprar também faz parte. E você então comprou um carro 0 quilômetro usando o método comprador dominante? Isso. Me ajudou demais, Certo. né? Porque assim, a gente tem muita dificuldade, né, cara? Quando você chega numa concessionária, na forma de lidar, e eu não tinha o conhecimento de que a concessionária conseguia negociar preços. Para mim era um preço sempre tabelado para todos. E a gente pôde, né, ver que não, né, que a concessionária tem ali seus níveis de negociação, né, a gente tem os níveis de oportunidade e suas dicas lá me ajudou demais. É, primeiramente, Gabriel, eu queria entender, foi o seu primeiro carro 0 quilômetro ou você já comprou carro antes, 0 quilômetro? Não, foi o primeiro zero Maravilha. quilômetro. Qual foi Pode a ser marca e o modelo que você comprou? um Toyota Corolla Cross. É a marca, uma das maiores montadoras do mundo, né? É um dos Isso. produtos mais desejados. Parabéns, um excelente carro. E também é uma das marcas, né, mais difíceis de se conquistar grandes coisas, assim, grandes descontos ou brindes, né? A Toyota ela é uma marca que realmente tem uma margem estreita. Isso eu posso falar porque eu trabalhei lá, né? Então é muito difícil você conquistar alguma coisa. Você conseguiu ter vantagens e benefícios e descontos lá na Toyota. Isso. E eu também nunca imaginava que conseguiria, né? Até por Você, tratar de uma marca de renome, uma marca que vende muito. Eu estava exatamente. vendo essa semana o Corolla Cross é o SUV mais vendido, né, do Brasil. Então, assim, para mim foi uma novidade e surpresa. E o que mais me deixou intrigado é porque meu interesse no início era de comprar um carro seminovo, né, e acabou que a gente comprou um carro zero mais barato do que um carro seminovo que eu estava olhando. Nossa, mãe, que maravilha. Isso aí é uma grande informação, né? Uma grande surpresa. Agora, antes de a gente entrar um pouco assim na questão do que você conquistou de descontos, sem falar especificamente em números, eu queria entender também como é que foi aplicar o método. Ele é construído para começar da abordagem até o fechamento. Então, tem toda uma estratégia que você vai dar abordagem ali e você vai escalando. Isso você conseguiu aplicar isso e conseguiu ver assim na tua avaliação, foi algo fácil ou até assim que qualquer pessoa pode aplicar seguindo as orientações? Eu acho, Henrique, que se seguir as orientações, qualquer pessoa, porque eu nunca tinha comprado carro zero. Para mim foi uma novidade. E eu acho que, assim, seguindo passo a passo, acho que o principal é conter a ansiedade ali, porque você está no momento da compra, né? O carro, muitas das vezes, é a realização de um sonho, você está naquela ansiedade na aquisição, então você conseguir segurar e estar sempre seguindo a risca aquilo ali, sempre voltando e olhando. Fala assim, ó, hoje a conversa foi tal, mas você está sabendo o que o. Você já vai para a conversa, o tanto que o método é interessante, porque você já vai para a conversa sabendo até o que o vendedor vai dizer para você. Então, assim, é muito válido, porque bate, no meu caso, bateu plenamente tudo. E todos os dias já tem entrando aqui, já que você me falava, agora vai acontecer isso. Parecia que você estava ligando para o cara e falando que realmente acontecia bem aquilo que você estava passando. E foi a situação muito, para mim, uma situação nova, e certamente quem seguir esse método aí, certamente vai ter grande êxito, como eu tive, e vai ficar feliz com o carro novo e o principal, economizando. Quando você vai para a negociação sabendo o que vai encontrar e sabendo o que vai fazer, isso te deixa numa posição de segurança muito grande. Então, você observou que isso aí te deixou numa posição realmente de quem está dando as cartas, não é? Foi isso que você sentiu, assim, uma atitude, uma postura dominante mesmo, de quem estava fazendo nos teus tempos, nos teus termos ali. Totalmente dominante, né? A negociação se passava muito mais por mim. E eu senti isso também, que até eles ficavam desconfortáveis com isso,
porque então não estão acostumados com esse confronto nas ideias de conhecimento, na forma de lidar com a negociação. Então, a negociação toda se passou por mim no prazo que a gente definiu, nos dias que a gente definiu, e o fechamento até o momento que a gente sabia que a gente já estava no melhor valor do veículo. Você falou uma coisa ali, ó, segurar a ansiedade. Também tem um fator tempo da negociação. O vendedor ele já tem um, o vendedor ele tem ali um padrão. Ele começa o atendimento aqui, passa por um período aqui com o cliente e naquele tempo ali que é meio padrão uniforme, já foi o suficiente para ele entregar alguma coisa para o cliente, persuadir e levar para o fechamento. Quando você sabe trabalhar e você conhece o caminho e você começa a aplicar a sua resistência e as objeções certas e trabalhando o fator tempo, né? Que é que eu chamo de pico de interesse da concessionária. Quando você estuda também o nível de oportunidade de compra do veículo, que é uma outra ferramenta que faz toda a diferença para você conseguir levar aquela negociação, você começa a quebrar o padrão do atendimento do vendedor e aí sim o jogo se inverte. Aí você consegue ser o dominante, como você falou. Estava comigo a negociação passava por mim. Você observa que saiu, deixou de ser uma pessoa que estava sendo conduzida e passou a conduzir. E o vendedor não está acostumado com esse ambiente, né? Sim, Então, então sim, não. realmente o método ele é É, muito eu, eu, interessante. eu até pude sentir, né, por alguns momentos da negociação, que o vendedor ficava desconfortável, né, com as coisas. E foi bem isso, o Henrique, que a gente conseguiu fazer. Desde a fase de quando eu cheguei na loja, né, a gente já sabia como se portar, como agir, desde o primeiro instante que eu pus o pé na loja, e eu pude ver, assim, nitidamente, com meus olhos, como que foi a quebra das três barreiras da negociação. Desde quando a Três faixas de negociação resistência. das faixas de resistência. A primeira foi quando eu cheguei e tive com o vendedor. Eu vi que o vendedor fez tudo que ele podia. E aí, quando a gente viu as oportunidades, né, do nível de interesse deles de venda, a gente viu a quantidade de veículos que eles tinham, e a gente adentrou em todos os termos mais técnicos do método que você me passou, a gente viu que a primeira faixa foi a faixa do vendedor, ele conseguiu chegar nela. Posteriormente, isso também eu vi com meus olhos, em outro dia que eu tive na loja, que foi a negociação já direto com o gerente. O gerente também ofereceu alguns benefícios. Então eu pude ver que o gerente conseguiu ir até a margem dele. E até o momento quando a gente fechou a negociação, aí a gente pôde ver que eu pensei que nessa faixa não ia chegar, que era na terceira faixa, com sinceridade. Eu pensei que ali na fase do gerente, que eles iriam parar por ser pela loja, por ser Toyota e tudo, que eles não iriam dar sequência. E ali eu pude ver que o gerente foi se encontrar com outra pessoa, levar a negociação para outra pessoa, e ali eu vi que era a terceira faixa, e ali, assim, pelo tempo, pela oportunidade, por tudo, ali eu tive a certeza que eu estava comprando o veículo no menor valor possível que eles poderiam fazer. Então, assim, eu vi isso nitidamente. E isso causa, nessa negociação, até um desconforto, tanto do vendedor quanto do gerente. Ele, assim, eu quero até elogiar aqui, fui muito bem recebido na loja e por todos lá, mas no confronto, eu digo assim, de opiniões, de ideias, de termos técnicos, de saber a hora Negociação mesmo, né? da negociação, na hora de ir para frente, na hora de voltar e esperar até o momento certo para agir. Você foi sensacional, me ajudou demais mesmo. Então você chegou a um ponto que você mesmo achou que não ia chegar. Eu achei que não ia chegar, mas eu vi com os próprios olhos assim, acontecendo e toda hora eu ficava na cabeça, ó, tá acontecendo justamente o que o Henrique me falou. Falei assim, eu já a primeira fase foi bem nítida, a segunda fase foi bem mais resistente e a terceira em si ainda mais resistente. E a terceira, quando eu pude ver, eu vi 5 pessoas dentro da sala discutindo se venderia o veículo para mim ou não e voltaram com o fechamento do veículo. Então eu já Então, até não acreditei que eles iriam fazer daquela maneira e tal, mas foi muito bom.
Então, houve ali realmente, como o método propõe, que é um escalonamento da conquista, né? Você conquistou aqui a primeira faixa de resistência do vendedor, aí você se manteve na negociação, trabalhando o tempo, o pico de interesse, aquela coisa toda. Aí foi para a segunda faixa de ganhos. Então, assim, o ganho não é que você chegou na loja e sentou e conseguiu tudo no dia. Teve um trabalho, um Não. passo a passo, e cada passo que você dava, você ganhava uma margem. Cada passo que você dava, você vinha mais, ia conquistando mais coisas. Foi isso? E seria impossível, assim, hoje eu vendo e depois de conhecer o método, é, Uhum. que fosse atingido na primeira ida minha na loja, que fosse atingido na primeira conversa, na primeira visita, né? Se mostrou que aquilo ali era impossível, que tem diversos fatores que só o método pode comprovar isso, né? Que são conforme o tempo, conforme a disponibilidade, conforme a oferta, conforme a procura e o pico de interesse mesmo da negociação. Então, eu pude presenciar isso e vi também outros clientes que tinham comprado o mesmo veículo do meu, porque eu estava na loja olhando, né? E ali eu fiquei por vários dias, e que compraram um veículo muito mais caro do que o meu. E o Olha mesmo só. veículo, e com certeza não tão completo quanto, e no valor acima do valor que eu comprei. Então, assim, o método foi muito interessante e ajuda demais. A gente que vai na loja pela primeira vez, né, leigo totalmente na negociação. E outro ponto, Henrique, que eu acho que ajudou também demais, é você. Porque o método dominante é totalmente diferente a pessoa, não, eu sou dominante, então eu vou chegar na loja arrogante, aí o pago é tanto. É totalmente diferente disso. O que a gente seguiu na linha foi de ser um cliente agradável, de ser um cliente educado, de ser um cliente que respeita, né, os limites da loja, do vendedor. Em momento algum, eu cheguei para vou pagar tanto e só pago tanto e virei as costas. Não foi nada disso, foi uma negociação concretizada, né? E mantendo aquele bom relacionamento ali com o vendedor, e inclusive com o gerente também. Então, assim, o método dominante não é totalmente diferente, que eu poderia dizer, de arrogante. Então, totalmente diferente disso. Eu diria muito mais assim, um método dominante e educado e sereno e humilde, acima de tudo, do que qualquer outra palavra. Pô, bacana, muito boa observação, porque realmente o método ele é muito completo. Você observou que ele trabalha não só o que você vai falar, mas ele trabalha até a tua postura. Dizem que o cliente ele sempre tem razão, né? Isso aí é um princípio que está voltado para um bom relacionamento. Então, assim, por que isso? Porque não entra em confronto com o cliente para manter. É importante para a saúde da negociação essa relação atender bem o cliente se sentir bem acolhido, recebido, tudo mais. Porém, a gente não pode esquecer que o vendedor também é um ser humano, né? E as pessoas, elas também, quando o vendedor ele recebe um cliente que é agradável, que não, de certa forma, traz algum desconforto para aquele vendedor, isso faz com que o vendedor se dedique mais, né? Então, o método realmente ele trata também da postura do comprador, ele ensina como você manter uma relação de harmonia com o vendedor para você ter o vendedor do seu lado. E isso E não, passa, sim, e isso passa por saber também construir objeção. Foi muito interessante você falar. Não é chegar na loja e dizer assim, eu quero pagar tanto e só pago tanto. Você não vai conquistar nada, né? Então, por isso que eu falo que se vender é uma arte, comprar também faz parte, porque é uma arte em comprar. Quando você sabe o que tem que fazer da forma técnica, profissional, você consegue escalar a sua negociação ao máximo da conquista, né? Que aquela margem já está lá. Aquela margem já está no veículo. Não é que você vai chegar lá e de repente vai fazer com que o vendedor ou o gerente venda o carro mais barato do que pode vender. Na verdade, esse preço ele está lá para ser conquistado mesmo. Só que a loja não precisa entregar a margem. E eles já são experts, né, em convencer as pessoas entregando o mínimo possível da margem. E está tudo bem. Só que existe o caminho de chegar no topo dessa margem e realmente é um caminho aplicável, né, pelo que você falou, eficaz, técnico, inteligente e que trabalha desde o passo a passo no sentido de negociar mesmo, como começar, como conduzir, como construir objeção, como vencer as faixas de resistência, como especular lá
o pico de oportunidade de venda, o nível de oportunidade de compra do carro, o pico de interesse de venda da concessionária. São várias pecinhas que vai se encaixando e que realmente está aí você como uma prova, né, de que aplicou, foi o primeiro veículo 0 km e que, Sim. te- e que fez com que você entrasse na negociação de uma forma dominante e não arrogante, que não tem nada a ver com o método, né? Muito E, bacana. e, e eu sempre me achei um bom negociador, mas eu vi que eu não estava sabendo era de nada, principalmente numa loja de carro zero, né? Então, esses pontos eu acho que foram totalmente cruciais, o ponto de controlar a ansiedade, e eu acho que o método também passa por um pouco de psicanálise ali, até dos fatos, do que você vê acontecendo. Então, assim, são toda uma análise, né, que eu pude passar e fui acompanhando isso com você dia após dia, desde a cor dos veículos disponíveis, desde das cores que nos interessavam, desde da oferta e da procura do veículo. Então, assim, todos os pontos mínimos a gente conseguiu, até mesmo em cima de pontos de acessórios do veículo, o método ajudou. Então, a gente conseguiu, igual eu falei, eu comprei um veículo mais barato do que outros compradores e com mais acessórios do que outros compradores, né? E aí, assim, no início da negociação parecia algo até que era impossível, né? Quando a gente cogitou alguns valores lá com o vendedor. A primeira impressão é que aquilo ali era totalmente impossível, que era abaixo do preço de custo do veículo, e a gente, com muita paciência e com muita habilidade que o método transmite, né? Porque não é só chegar ali, vou falar o que eu penso, eu sou bom negociador e tal. O vendedor está lá recebendo clientes a todo tempo e a hora, então ele encontra com cliente de todo jeito, aquele bom cliente, aquele cliente bonzinho, aquele cliente que vai chegar e já vai comprar o veículo, ou aquele cliente, né, que eu acho que são poucos os casos e raríssimos os casos que vão conseguir comprar um veículo 0 km por preço de um veículo seminovo. Pô, muito bom, é isso mesmo. Falou muito. É exatamente isso que acontece mesmo, né? As pessoas, o vendedor ele faz aquilo todo dia, então é difícil o cliente surpreender o vendedor. Ele atende do cliente nível A, o nível Z, e ele tem uma estratégia para cada cliente, né? E esse método tem uma estratégia para cada vendedor. Agora me diz uma coisa. E Agora. eu Ah, também, Henrique, só completando, porque a gente não olhou somente em uma loja, né? ah, Nós usamos o mesmo método em duas lojas e a gente conseguiu o êxito, o mesmo êxito, em duas lojas. E assim, num curto espaço de tempo. E aí, no final da negociação, ficou totalmente dominante, porque a gente que decidiu, ó, eu vou comprar nessa loja, e a gente decidiu, então, assim, totalmente onde a gente iria comprar o veículo, antes de tudo. Não, porque a gente conseguiu o êxito na negociação em duas lojas com o mesmo veículo. Então, acho assim que demonstrou que realmente funciona. Não, foi sorte, deu certo ali naquela negociação. Não, o método aconteceu em duas negociações paralelas que a gente conseguiu ter, e valeu super a pena. o resultado foi igual, né? Foi igual. A transformação, a conquista, a ação que você aplicava numa loja, aplicava na outra, a resposta que você tinha era, era semelhante. Era totalmente semelhantes e as barreiras também foram todas semelhantes. E nas duas eu pude notar muito isso, que assim, eles não são, eu acho que de 100 clientes que chegarem ali, acho que no máximo um, dois vão conseguir confrontá-los da maneira que a gente conseguiu, mas uma maneira técnica, uma maneira leal, Sim. né, uma maneira justa, uma maneira honesta, que acho que foi da maneira que a gente conseguiu. E você conseguiu comprar o veículo com todos os acessórios que você queria? Todos os acessórios que eu queria e paguei bem menos do que o veículo estava anunciado. Um exemplo, o veículo estava anunciado por tal valor, né? Se fosse colocar os acessórios, ele iria ainda para um valor mais alto. Supondo, o veículo está aqui, desse valor. Né? Aí com os acessórios o veículo ia desse valor. A gente conseguiu comprar o veículo com os acessórios desse valor. Então, abaixo do que o valor anunciado, né? E que se colocar dos acessórios, seriam mais caros. E na verdade o veículo saiu
com os acessórios do valor menor. Impressionante, muito bom. Praticamente todos os acessórios que a gente colocou no veículo saíram praticamente a custo zero, se fosse calculado, e ainda a gente conseguindo um desconto. Adicionamos todos os acessórios que a gente achou interessante, né, e ainda conseguimos um desconto na negociação. Eu comprei o veículo com todos os acessórios que eu queria e mais barato do que o preço ainda anunciado. Interessante. Se você, sem falar números exatos assim, mas você conseguiu economizar nessa compra mais de 10 mil reais? Mais R$ 10.000, com certeza. Mais de 20 mil? Juntando acessório com o preço de Com carro. tudo, com tudo sim. Com tudo Então, sim. então você ficou muito satisfeito com a compra? Muito satisfeito com a compra, deu muito satisfeito. Porque assim, eu cheguei a olhar o veículo seminovo, e aí o principal interesse, não, vamos comprar um veículo seminovo, veículo mais barato, veículo tá aqui bem novinho e tal, mas não deixava de ter, né, aqueles arranhadinhos, aquelas coisinhas e tal. E aí a gente conseguiu comprar o veículo 0 km com os acessórios que o seminovo não tinha e mais barato do que o preço do seminovo. Então, antes de você comprar esse carro zero, você estava especulando no seminovo. Então, você viu valores de seminovos. De valores. É, e você, então, está me dizendo que esse carro 0 km, um Toyota Corolla Cross, você conseguiu, aplicando o método, seguindo todo o processo fazendo a risca o processo do método, você conseguiu levar essa negociação a um nível de conseguir comprar um veículo 0 km, se comparando com o valor do veículo usado, do mesmo modelo? Isso, mesmo modelo. Consegui um veículo 0 km, já emplacado, já com documentação paga, com os acessórios todos que eu queria, já com revisões inclusas, mais barato do que um veículo seminovo. Que bom, E, viu? Fico muito e o ano feliz. do veículo ainda mais novo. E o ano do veículo zero, mais novo. Ah, então o usado ainda era um. É, né? Porque o usado era do ano anterior, né? O O ano usado. anterior, o dado era do ano anterior. Então, o veículo zero saiu do ano atual, né? Então, um ano a mais, o valor menor, com os acessórios que queria e já emplacado e tudo, o carro pronto para rodar. Então você, fazendo um Tem, balanço tem dessa hora que até experiência, eu não sim. acredito que isso deu certo. Como é que é? Tem hora que até eu não acredito que isso deu certo. De tanto você conquistou. É do tanto que conquistou quando para pensar. E é igual você falou, a gente não fez nada não, você apertou o vendedor, você entrou na margem do vendedor, margem do gerente, não. A gente viu que aquilo ali é uma margem que a loja tem para ceder, mas ela vai ceder somente para esses clientes que estão ali na dominância total da negociação. Parabéns aí. E qual é o balanço que você faz então? Se você tivesse ido comprar esse veículo sem o método, por exemplo, o que é que você acha que teria acontecido? Eu acho que eu não teria comprado o veículo zero. Eu acho que eu teria comprado o veículo seminovo, porque eu estava muito tendente a comprar o seminovo, até porque eu pensei que, que seria praticamente impossível a loja chegar nos valores que a gente conseguiu chegar, né, e com os acessórios que a gente gostaria que fosse incluso. Então, meu balanço foi extremamente positivo. O método funciona e funciona de verdade. Vai ajudar muita gente, assim como me ajudou. E eu tinha todo aquele receio, né, de veículo 0 km, vai ser difícil, a loja é o valor que está lá no site, aquele valor que você vai comprar o veículo, e não, a gente conseguiu um valor muito menor, consegui comprar um veículo 0 km com todos os acessórios que eu queria, é, por valor abaixo do valor do veículo de ano anterior, é um veículo seminovo que estava anunciado. Então, assim, para as pessoas que, assim como eu, que nunca compraram veículo zero, ou pessoas também que já compraram veículo zero e muitas das vezes se acharam um bom negociador, eu tenho certeza que usando esse método vocês vão conseguir ir além do que vocês mesmos esperam. Porque a gente, até quando a gente estava analisando, né, Henrique, a gente já tinha um valor que a gente falou assim, não, esse valor aqui já está bom. Esse valor aqui já está bom, a gente já conseguiu. Se a gente conseguir incluir todos esses acessórios nesse valor, já está bom. E mesmo assim, a gente conseguiu incluir e ainda conseguiu encontrar um valor ainda mais menor, ainda menor, né, de fato, na negociação.
E de uma marca que é extremamente complicada, assim, pouca A marca, marca e a né? loja, né, em si, né, que a gente É, decidiu comprar. Então a gente decidiu comprar numa loja muito mais difícil, porque a gente, do que a outra loja que a gente conseguiu também comparar e tudo, fazer o comparativo. E ali eu vi como um desafio mesmo, mas que a gente conseguiu lá no finalzinho, né, e o método funcionou demais. E parabéns, viu, Henrique? Fico muito agradecido por você, porque funcionou mesmo e me fez economizar muito e que você consiga também fazer com que esse método chegue a mais pessoas e que ajude mais pessoas também. como que é a sensação de ser proprietário de um Corolla Cross 0 km agora? O seu primeiro carro, falei, como é que tá Bom, essa sensação sensação? excelente e mais excelente é saber que pagou um valor justo, né, com os valores atuais, saber que pagou um valor bem abaixo do valor anunciado e que foi acessível de fato. Gol de bola. Maravilha, seu Gabriel. Muito obrigado aí por ter se disposto a dar o seu depoimento aqui, né? Contar aí a experiência com o método comprador dominante. E parabéns mesmo, seja muito feliz com a sua conquista, né? E que esse método ele realmente chegue a mais pessoas que para que essas pessoas também, mais pessoas consigam realizar esse sonho, né, de ter um veículo 0 km de uma qualidade assim tão especial como um Toyota, um Corolla Cross, hoje é o SUV mais vendido, né, no mercado, mais desejado. E você então e foi bacana também porque você foi o primeiro carro que você comprou e pelo que você falou, esse método não é difícil de ser aplicado e qualquer outra pessoa que também pense em comprar um carro, que talvez nunca comprou o carro, ou até quem comprou o carro funciona e é aplicável, é funcional, é fácil de aplicar. E se seguir o método à risca, não tem erro, vai conseguir. Eu acho que as montadoras que vão querer tentar derrubar esse método seu aí, tirar ele do ar, porque na hora que elas verem que você está ensinando mais pessoas, assim como eu, a chegar nesse êxito dessa negociação, acho que vai incomodar aí muita gente. Na verdade, todo mundo pensa isso, é normal pensar isso. Quem conhece o método já não é a primeira pessoa que comenta, mas como eu fiquei muito tempo também trabalhando em concessionária, na verdade, a gente ajuda a concessionária. Sim, Porque, por exemplo, ó, por exemplo, você ia comprar um carro seminovo. Então, ué, graças ao método, te colocou na negociação e você comprou um carro novo. Então, se não fosse o método, eles não teriam vendido um carro novo. não, eu teria comprado usado. E esse método ele surgiu meio por uma dor mesmo, porque o que acontece? Quando eu era vendedor, caía muitos clientes que, primeiro, não tinha preparo nenhum, como eu tinha uma margem para entregar e às vezes a gente entregava, dava até um brinde a mais porque foi tão fácil, a pessoa foi tão assim, não conseguiu sobreviver ali às técnicas que deixava tanta margem ainda para trás que até por simpatia pela pessoa acabava dando um acessório a mais porque queria, mas se não quisesse não ia conquistar aquele acessório. E já tinha outras pessoas que reagiam diferente. Às vezes ficava frustrada porque a negociação ela começa num nível mais difícil mesmo, né? Mais alto, os valores são mais altos e ali começa a caminhada para ir conquistando, né? Pegando o teu exemplo, né? Você começou de um nível conquistando pouca coisa e foi escalando, então teve todo um trabalho, né? Venceu as três faixas de resistência para conquistar toda a margem. E e tem pessoas que se leva mais pro lado pessoal, fica chateado porque a taxa estava muito alta, ou eu só ganhei, só deu aquele descontinho, e às vezes cria um problema ali de estresse e abandona a negociação. Então o vendedor ele vai começar com a resistência dele, mas ele espera o quê? Que o cliente se mantenha na negociação para que ele entregue pelo menos a margem ali e feche negócio. E tem cliente que não consegue nem, perde ali o tempo, a passada e abandona a negociação e a loja perde. Então, quando eu comecei a desenvolver o método, eu pensei na forma de ajudar as pessoas e pensando também na forma de trazer esse cliente para a negociação e dessa forma a loja vender. Porque eu perdi, né, vendas, às vezes, que eu sabia que eu poderia entregar algo que aquela pessoa ia atender a expectativa dela, mas antes de que eu conseguisse fazer aquele trabalho de ir ali avançando na negociação, ela já rompia aquela negociação e dessa forma eu não vendi o carro e ela também não realizava o sonho dela de conquistar aquele carro que ela queria. Então, eu acho que esse método ele põe a pessoa à mesa, né? Só que põe de igual para igual, entendeu? Vamos Sim, fazer justiça aqui. Até então, sem o método, é como uma pessoa entrar no ringue e ele nunca lutou. Então ele não tem uma chance nenhuma.
Agora, com o conhecimento certo, você vê, você conquistou uma margem incrível no carro e você manteve o relacionamento com a loja saudável, não teve nenhum problema, não foi na base do grito, não foi na base da arrogância. Não. Ou seja, existe um caminho, existe um método, existe a técnica e todos ganham. A pessoa lá vendeu, você comprou e está todo mundo feliz, né? É isso. E sair de lá abraçado com o vendedor. Melhores amigos. Tá vendo que bacana? Então é assim, eu sei que as pessoas pensam que, às vezes eu penso assim, cara, vou arranjar confusão, mas se analisar direitinho, é um trabalho que todos ganham. Então, como eu digo, se vender uma arte, comprar também faz parte. Vamos para. Então, Gabriel, parabéns mais uma vez, viu? Excelente aí final de semana, obrigado pela atenção, parabéns e tamo junto. Henrique, eu que agradeço, viu, que você consiga, mais uma vez falando, ajudar mais pessoas assim como você conseguiu me ajudar. E bom final de semana para você. E ó, pessoal, funciona de verdade, viu? Até mais, um abraço. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.